Eu tive o prazer de conversar com a mãe dessa jovem, que é a Camila, que é escritora, né? A Camila é escritora e eu tive o prazer de conversar com a mãezinha dela, que é a Ana Thelma. E a Ana Thelma me passou uma informação muito interessante, que a Camila Galas, ela fez um livro, tá? E o livro, ela falou justamente sobre uma situação que ela vivenciou e que ela superou. E ela achou muito interessante colocar essa situação, de uma certa forma, para ajudar outras pessoas, que é o toque, né? Muitas pessoas podem estar vivendo neste exato momento, eu, você ou qualquer outra pessoa pode estar vivendo esse momento e não sabe, desconhece, nem sabe se é isso mesmo. E às vezes você que está do lado pode ajudar. Então essa jovem escritora, Ana Thelma Galas, ou Ana Thelma é a mãe, Camila Galas, aceitou o nosso convite de estar aqui no programa para falar sobre esse livro que fala da convivência e superação do transtorno obsessivo-compulsivo, o toque. E me chamou tanta atenção, sabe, Camila? Eu fiquei assim tão feliz que eu falei, Lorena, entre em contato com essa jovem maravilhosa, com a mãe dela. Eu já tinha falado com ela, com a mãe dela, mas fala, porque eu quero trazer para o programa. A gente tem feito isso, a gente tem tentado ajudar as pessoas, não ser só um programa que vai para o ar por estar, né? A gente quer verdadeiramente alcançar mais pessoas para ajudá-las. E aí eu fiquei tão feliz, você tão jovem. É verdade, 17 anos. Obrigada uma pelo menina. Convite. Sim, eu descobri, na verdade, eu tinha 14 para 15 anos, né? Mas a publicação do primeiro livro veio aos 17. 17. O toque, na realidade, ele não tem cura, né? Então vamos, olha, eu quero que você olhe para essa câmera e você fale verdadeiramente para esses jovens que estão lá, tá? O que é o toque? E você que vivenciou, na verdade, eu quero que hoje você coloque esse sentimento para fora e, obviamente, através do seu livro você vai ajudar muitas pessoas, para que a mãe que está assistindo o nosso programa, o pai, o amigo, a própria escola, os professores, as pessoas em geral entendam que tem várias formas de você ajudar alguém que está com toque e não deixar que ela chegue na fase adulta com esse toque sem um apoio, sem uma ajuda. Então, eu quero que você realmente passe essa transparência para as pessoas, que eu sei que para você escrever seu livro, obviamente você foi atrás de muitas informações e além de ter vivenciado, você quis entender o porquê de tudo isso, né? Então fica à vontade. Sim. Muito obrigada pelo espaço. Bom, eu descobri o toque, né? Eu tinha 14 para 15 anos e assim que eu descobri, eu senti a necessidade de pesquisar mais sobre para poder conhecer e me entender, até porque é muito comum as pessoas, quando são diagnosticadas, terem as obsessões de que isso não é toque, que pode ser qualquer outra coisa. E se for outra coisa, né? Então, o toque é conhecido como a doença do silêncio. As pessoas não costumam falar sobre, as pessoas têm muita vergonha e medo também da reação do outro. O toque, ele foi considerado um transtorno de ansiedade por muito tempo, mas recentemente deixou de ser um transtorno de ansiedade justamente pelo fato de que ele não funciona exatamente como os outros transtornos de ansiedade. Por exemplo, o toque, ele é obsessivo e compulsivo. Uma pessoa com síndrome do pânico, por exemplo, ela pode fazer uma respiração diafragmática para se acalmar. Só que com o toque funciona diferente. Se você for fazer uma respiração diafragmática para se acalmar, pode virar uma obsessão e uma compulsão. Você pode fazer isso para se acalmar, aí, eita, não me acalmei, vou fazer de novo, vou fazer de novo, vou fazer de novo, e vira infinito. Então, é muito importante que você esteja atento aos sintomas, se for algo que é repetitivo e que você não consegue se livrar de maneira alguma. Você pode ter alguma dúvida muito séria, você faz algo para aliviar essa ansiedade do momento e pouco tempo depois você volta com a mesma questão, com a mesma dúvida. Então, isso é incessante, não acaba. Gostei da sua explicação, gostei da forma que você explicou para aquela mãe, para aquele pai e até para aquele jovem que está assistindo o nosso programa, até criança. Na verdade, o nosso programa é um programa da família, onde as pessoas elas têm que, de forma bem leve e sensível, entender o que de fato está acontecendo muitas vezes. Por quê? É para ir no médico?
é para ter uma ajuda, né, da medicina, mas você precisa entender. E só quem passou é que sabe explicar tão verdadeiramente a partir do momento que você consegue, como você diz, bem claro, superar. Então, da forma como você explicou, é muito bom para quem está em casa e que tem essa dificuldade. Porque, como você falou, o toque, ele se torna obsessivo. Ele, por exemplo, acredito eu, e obviamente ela vai nos ensinar e vai nos ajudar de alguma forma. Você deixa um copo no lugar. Tá aqui, essa xícara tá aqui. Então, vou passar o programa todinho, um exemplo. Ai, gente, tá arrumadinho, mas eu vou lá de novo. Não, gente, não ficou legal. Aí eu mudo 10, 15, 20 vezes. A história da porta é uma das eternamente claras. Que a pessoa volta umas 10, 15 vezes para ver se trancou a porta. Ela volta 15 vezes para fazer uma determinada coisa. Por que eu estou falando isso? Isso é o que vive claramente falado pelas pessoas. Mas mais do que o toque, mais do que você fazer algo não sei quantas vezes, envolve muito mais do que isso dentro de você. Eu pergunto para você ter superado essa situação, o toque, na verdade, na tua vida, para você chegar na sua mãe, para você ter uma conversa com ela, que eu acredito que isso tenha acontecido, como foi que você encontrou essa ajuda, esse apoio, ao ponto de chegar a esse livro, né, com essa superação toda? Porque às vezes tem gente, como você falou, que tá nesse silêncio, permanece nesse silêncio e não quer sair desse silêncio, não quer pedir ajuda, não quer pedir apoio. Como é que as pessoas podem observar e como você chegou lá? Bom, essa é uma pergunta muito boa, porque inclusive minha mãe descobriu que tem toque através de mim. Sim. Né? Então, depois que eu fui pesquisar mais sobre isso, eu nunca senti aquela trava de que eu não posso falar sobre isso. Na verdade, eu queria que as pessoas conhecessem. Graças a Deus. Porque como demorou para eu entender que era isso, eu não quero que outras pessoas demorem para entender, porque as pessoas podiam estar se tratando também, não é? Então, eu pensei numa forma que eu pudesse chegar a mais pessoas. E a forma que eu encontrei foi fazendo o livro, que através de divulgação a gente consegue chegar ao máximo de pessoas possíveis, né? E fazendo trabalho na internet também é muito importante. E muitas pessoas já chegaram para mim e falaram que foram atrás de psiquiatra, de psicólogo, ou que descobriram que tem, que sentiram que tem algo parecido, através das matérias que eu faço, através da leitura do livro. Então, eu acho que é essencial e eu trago como uma missão de vida para mim. A escrita do teu livro, de uma certa forma, é leve. Jovens, adultos vão entender claramente, na verdade, essa questão do toque. Para você, enquanto você vivenciou, foi sofredor? Eu ainda vivencio, né? Sim. O toque é crônico, mas a coisa que mais me fez sofrer na minha vida inteira, até hoje, foi o toque, né? Você tem uma carga de ansiedade gigantesca, é muito grande. Às vezes você acha que é impossível até resistir, você acha até que vai morrer, sabe? De tanta ansiedade, parece que seu coração vai sair pela boca. E você tem muita ansiedade, que você acaba tendo muitos pensamentos por conta da ansiedade, pensamentos que não acabam e que eles vão te forçar a fazer algum comportamento para dar um alívio momentâneo, sabe? E isso pode ser muito perigoso. Muito perigoso. Porque o que acontece? Eu já tive a oportunidade de ouvir uma pessoa chegar e dizer: eu senti, me passou pela cabeça não viver. Pela minha também. Me passou pela cabeça sentir vontade de morrer. E isso é muito grave, isso é muito sério. Porque quando você sente e você se expressa, é um socorro imediato. E quando você não consegue se expressar, quando você não consegue dizer o que você está sentindo, isso se torna perigoso. Por quê? Porque algumas pessoas, elas vão encontrar força para estar superando no dia a dia. E aquelas que não conseguem. Então, assim, é importante a gente falar sobre esse assunto. Nós estamos num mês onde as pessoas têm que entender que o final do ano está chegando e já tem um monte de gente
extremamente ansioso nesse exato momento. Tem gente que nem terminou o ano letivo, já está preocupado com o ano que virá. Então, assim, falar desse assunto é muito importante. Como a gente pode chamar a atenção? Nós vamos falar do seu livro e vamos, obviamente, passar essas informações para que as pessoas venham encontrar seu livro, venham conhecer seu livro. Você é uma piauiense, né? Filha de uma piauiense que traz um livro para os nossos jovens em pleno século XXI, onde há necessidade de um jovem se comunicar com outro jovem, com outra jovem. Então, assim, eu queria que você pudesse agora dizer como as pessoas podem ajudar quem está vivenciando isso, ou perceber quem está vivenciando isso e como levar a pessoa a viver no dia a dia, sabendo, entendendo e dando controle. Bom, acho que o primeiro passo é você observar se isso realmente interfere muito no seu dia a dia. Se isso tira a sua paz, se você passa muito tempo fazendo aqueles rituais, se aqueles pensamentos não te deixam nem um minuto, se isso realmente está te afetando, está te trazendo algum prejuízo. A partir do momento que você percebe que você está tendo um prejuízo em relação a isso, você deve sim compartilhar com a pessoa próxima a você ou procurar ajuda psicológica, psiquiátrica. E não ter vergonha, em momento nenhum, porque o tratamento está aqui para nos dar a saúde novamente, para nos permitir que a gente tenha qualidade de vida de novo. E se eu não tivesse ido atrás de ajuda, jamais eu poderia estar levando ajuda a outras pessoas também. Interessante que você falou que você vive com o toque, mas existiu com certeza algumas mudanças. Você provavelmente, desde o momento que você entendeu, fez o tratamento e passou a observar que certas coisas que aconteciam, você só precisava entender para você ter um autocontrole. Hoje você se sente uma pessoa controlada com esse entendimento teu? Olha, eu posso dizer que o entendimento, né, ter estudado sobre, me ajudou demais. Muito, muito mesmo, porque você acaba entendendo como que o próprio transtorno funciona. Né? Então, por exemplo, quando eu vou fazer alguma compulsão, eu já sei dizer, não, isso aqui é do toque. Não quer dizer que eu não vá fazer. Não é real, porque muitas pessoas que sofrem do toque, elas chegam a acreditar que é real. Sim, sim. É muito real. Por mais que seja algo muito irreal, uma ideia muito irreal, você acha que isso, e se for? E se for verdade? Né? Mas e se for? É a doença do si, né? Então, o conhecimento ele ajuda muito para que você comece a perceber se é ou não, né? Se tem algo relacionado a isso. E a terapia, ela vai te ajudar com o que você pode fazer quando você tiver com esse problema. Por exemplo, o que eu posso fazer quando eu estiver querendo alinhar, sabe? Uhum. A terapia vai te dizer, você vai tentar deixar do jeito que tá, vai tentar concordar com o pensamento. Por exemplo, se o pensamento disser, mas você... E se você for uma pessoa chata? Sabe? Se eu ficar rebatendo o pensamento, ele não vai ter fim nunca, ele vira uma bola de neve. Mas e se isso, mas se aquilo? E se eu falar assim, sim, eu sou chata, e aí? E aí o pensamento vai calar, entendeu? Então são técnicas de terapia que a gente aprende com o tratamento. Uhum. E que vai nos ajudando através do nosso conhecimento, com a nossa vivência e experiência também. Nossa, muito interessante o que você está falando. Porque tem vários tipos de toques, não é verdade, Sim. Camila? São vários tipos de toques. E existem alguns toques que eles são tão profundos que confunde verdadeiramente o irreal com o real. Né? Tem toques que acabam, de uma certa forma, tocando no lado espiritual. Acaba mexendo no lado espiritual. Tem toques que acabam mexendo no seu lado de nervosismo, de ação-reação. E isso é muito sério, né? Porque, de repente, você pode agir quando, na verdade, você não deveria agir e fazer coisas que não seria para o bem. Né? Então, é muito importante a gente falar sobre esse assunto. E, assim, eu não sei se você falaria, mas uma das maiores dificuldades que você tinha ou que ainda tem no toque, mas que, de uma certa forma, você superou mais, por exemplo, foi o que dentro do mundo do toque? Olha, o mais forte para mim é o de contaminação, sabe? Então, teve um período, né, nessa época que eu descobri o toque, eu precisei ficar 3 meses sem encostar no meu irmão, sem encostar no meu pai, morando na mesma casa. Então, tem foto aqui no meu aniversário de 15 anos em que nem o meu cabelo podia encostar,
sabe? Eu tive que tirar foto assim, ó, afastada, né? E isso é muito pesado, no seu aniversário você não poder receber um abraço de um familiar seu por conta dos seus pensamentos. Isso é muito sério porque a quem está do outro lado pode dizer, é frescura. Ah, essa pessoa é cheia de frescura, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não quer interagir dessa forma e não é. Isso é uma das oportunidades que eu acho que a gente pode levar para quem está em casa. Sim, precisa de um cuidado, precisa de um tratamento. No lugar de você julgar e pré-julgar e dizer que é uma frescura, não vai para esse lado. Ajuda essa pessoa, né? Pode acender um alerta vermelho e você pensar, bom, essa pessoa pode estar precisando de ajuda, não é? Sim. Também tive outro problema em relação a isso de contaminação com palavras específicas. Por exemplo, a palavra gravidez, eu tinha muito medo. Ainda tenho muito medo dessa palavra. Mas eu passei mais de 2 anos sem poder falar a palavra. Porque eu achei que quando eu fosse falar a palavra, isso ia acontecer comigo. Ia acontecer alguma coisa, né? E quando eu ouvia a palavra, ouvia alguém assim, eu precisava prender a respiração o máximo de tempo possível, que seria a compulsão comportamento. E quando eu não aguentava mais e precisava voltar a respirar, ficava com a cabeça gelada aqui, a visão ficava escura, eu ficava toda formigando, porque tremendo. O corpo sente, né? Não é algo tão irreal, é algo que você sente e isso lhe causa, de uma certa forma, preocupação e medo. Porque se não fosse tão real esse sentir, seria tranquilo. Mas é porque o corpo reage, não é verdade, Camila? Sim, com certeza, o corpo sente. E nessa época a minha psiquiatra disse que precisava tomar medidas urgentes porque eu poderia correr o risco de desmaiar em qualquer lugar, sabe? Eu fazia esse comportamento em qualquer lugar que eu tivesse. Bom, gente, eu acho que a gente esclareceu aqui. Eu passaria o dia inteiro e provavelmente seria algo muito interessante, mas eu gostaria muito de chamar a atenção, inclusive, Camila, para que você leve isso para as escolas, para que você leve seu livro para as universidades também, que você leve esse livro para a sociedade. Por quê? Porque nós estamos, nesse exato momento, vivenciando muito isso, né? Que é o toque. O toque, ele passou despercebido durante um bom tempo, né? Ah, fulano tem toque, fulano tem toque. Mas hoje nós estamos vivenciando claramente essa questão do toque na vida de várias pessoas. Então, assim, eu gostaria muito que você divulgasse teu livro. O que as pessoas vão poder encontrar dentro desse livro? Você que conseguiu, de uma certa forma, superar e vai todos os dias trabalhar para viver mais e mais essa superação. Que você leve esse livro e que você seja reconhecida nacionalmente, internacionalmente, uma piauiense que venha ajudar outras pessoas. Então, parabéns para você. Eu me sinto muito orgulhosa de te trazer aqui numa sexta-feira, que a gente sabe que tem vários jovens assistindo o nosso programa, e chamar a atenção do pai, da mãe, dos familiares. Vamos ajudar as pessoas que estão passando por toque. De repente eu tenho, de repente você tem. Veja que a Camila falou que a mãe percebeu que tem. Sim. Então, vamos ajudar as pessoas, não é isso? E eu queria que você falasse do teu livro, aonde é que pode encontrar. E não foi só um, né? São 2. Aqui é a edição revisada. Deixa eu segurar aqui, pra gente mostrar. Para quem está em casa, são 2. Inclusive... Qual foi o primeiro aqui? É esse aqui. O pretinho, né? A gente tem disponível o formato e-book também, que você pode achar na loja da Amazon. Só colocar Camila Galas ou um toque de inspiração que vai estar lá. Sim. Bom, o meu livro, eu conto a minha experiência com o transtorno obsessivo compulsivo, desde possíveis razões de eu ter desenvolvido, até perguntas mais comuns que as pessoas fazem em relação a isso, como que é o tratamento, se eu tive algum medo, algum receio, como que é na escola, se atrapalha nos estudos. Conto também os tipos que eu tenho especificamente, explico em detalhes várias situações da minha vida em que isso vem me atormentando. Tem muitas imagens também, que inclusive pode ser um pouco chocante algumas. E eu gostaria de dizer também que eu tenho um grupo de apoio a pessoas que têm toque. E é um grupo de apoio para pessoas do Brasil inteiro. Então tem poucas pessoas de Teresina, mas muitas de outras regiões. E eu costumo fazer meetings, então a gente faz reuniões online em que eu peço que as pessoas compartilhem um pouco como foi a semana, o que eles estão sentindo. Muito e se a gente pode compartilhar ideias, dicas para ajudar na experiência dessas pessoas. Nós temos também psicólogos e psiquiatras no nosso grupo que fazem parte da nossa rede de apoio. E eu gostaria de dizer que quem estiver interessado, né, em participar do nosso grupo de apoio, é só me mandar uma mensagem nas minhas redes sociais que eu posso adicionar vocês.
tá? E eu gostaria de dizer que eu estou sempre aqui para ajudar quem estiver precisando, então quem tiver alguma dúvida em relação a isso, podem me mandar que eu estou disponível a responder a pergunta de vocês. Camila, eu tô tão orgulhosa de ter te conhecido, você é uma linda. Obrigada. Mande um beijo bem gostoso na sua mãe, tá? E que você continue fazendo esse trabalho, porque eu acho que é um trabalho muito legal, de incentivo, de ajuda, de apoio, e que você encontre pessoas que possam te dar mais apoio. Eu peço aí, chamo a atenção mais uma vez, de escolas, universidades, vamos ajudar as nossas crianças a viver dias melhores e adultos a viverem dias melhores dentro do seu campo profissional, da amizade, o lado social. Você tá de parabéns. Vanusa, você falou sobre escolas, né? O meu livro, Um Toque de Expressão, foi recomendado pela SEDUC esse mês passado. Foi. Então, a Secretaria de Educação recomenda o meu livro, viu, gente? Muito bom, vou colocar nas escolas mesmo, tá vendo? Tô orgulhosa de você. Obrigada. E principalmente por você ser uma piauiense. Obrigada. Seja sempre bem-vindo ao meu programa. Tá, muito obrigada pelo convite. Obrigada, gente, que coisa boa. Deixa ela continuar aqui. Mas eu tô tão feliz, gente, de estar falando sobre esse assunto, porque a gente tem falado nesses últimos tempos muito sobre a saúde mental, né, Lorena? Como a gente tem tocado nesse assunto aqui no programa, e eu fico extremamente feliz. Se você gostou também dessa entrevista, se você achou ela interessante, comente aí no WhatsApp, na hora que a gente estiver conversando com você, o que você achou, tá? Se você tem alguém que precisa de ajuda, também entre em contato. Vamos colocar de novo o Instagram dela aí na telinha, né? Você vai ouvir a vozinha dela aqui. Qual é o teu Instagram, Camila? Camila Galas, 2 L's, os 2 nomes. Linda!